Shalom a todos, estamos começando mais uma live e o assunto dessa live, o nome dessa live, talvez vão haver mais uma ou duas sobre esse assunto, porque é um assunto muito tremendo. Essa live será sobre o avivamento da grande colheita. Eu quero transmitir o meu abraço a todos os irmãos, uma saudade imensa, uma vontade enorme de abraçar todos, mas estamos aí nesses dias e Deus tem sido muito bom, porque temos aprendido muito com Deus nesses dias, Ele tem nos passado coisas tremendas. Irmãos, veja só, quando Deus nos fez, nós vamos falar sobre o avivamento, e para falar sobre o avivamento é necessário que nós venhamos a falar sobre a nossa estrutura, como que Deus nos fez, né? Nós temos que falar sobre essa estrutura. E a palavra de Deus nos fala no Salmo 8, que Deus nos fez semelhante a Ele, amém? Deus nos fez a semelhança dEle. Então, no Salmo 8 diz assim: de glória, de honra o coroaste, e o fizer por um pouco menor do que Deus o fizeste. Então, Deus nos fez por um pouco menor do que Ele. Veja só o que começou a acontecer. A palavra reviva, a palavra avivamento, a palavra de Deus nos fala sobre o avivamento em Abacuque 3:2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, nos meios dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Os avivamentos surgem sempre quando há um colapso de moral, quando Deus resolve modificar uma situação terrível. Assim foram os avivamentos de País de Gales, assim foram todos os avivamentos. Aqui na nossa versão do Brasil se fala em aviva, mas na versão inglesa eles falam em revival, que é reviver o que está morto. Então, veja só, no Salmo 8:3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo puseste: ovelhas, bois, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico sobre a terra é o teu nome. Então, quando Deus nos fez, quando Jesus nos fez, quando Ele formou Adão do pó da terra, Ele soprou o sopro de vida sobre nós e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós fomos copiados, esse nariz feinho aí que eu tenho um pouquinho, né? Feinho que eu tenho, foi copiado num nariz bonito de Deus, dos dois olhos que eu tenho, dos dois olhos de Jesus Cristo, da boca de Cristo. Então nós temos o privilégio de servir um Deus que nos fez a sua semelhança. E veja só, quando Deus fez Adão, Adão não precisava se esconder na penha da rocha, como precisou esconder Moisés, porque ali já tinha ocorrido uma mudança de DNA do homem por causa do pecado, que foi a primeira mudança do DNA. Quando Deus nos fez, olha o que diz aí, né? Vou repetir de novo, Jesus confirma depois na palavra, diz assim, né? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então nós fomos feitos, Adão foi feito acima dos anjos. Tem uma versão que diz assim, por um pouco menor do que os anjos. O tradutor ficou com medo de traduzir e colocar que era um pouco menor do que Deus, mas foi assim mesmo que Jesus nos fez. E ele passeava com Adão no paraíso, conversava com Adão todos os dias, e Adão tinha aquele DNA semelhante a Deus que podia suportar a presença santíssima de Deus. Aí o que acontece? Adão peca, Eva peca, e Deus é obrigado a expulsá-los do paraíso, e Deus muda o DNA. E aí esse DNA que Deus muda, o homem passa a viver uma média, eu fiz uma média na Bíblia, de 930 e poucos anos, eu não lembro agora exatamente, né? Então, veja só, Deus é obrigado a mudar o DNA.
Então o pecado ele traz apressa a nossa morte, encurta o tempo de vida do homem. A Bíblia diz que a obediência faz com que o nosso tempo seja prolongado, a nossa vida é prolongada. E agora é bom lembrar que quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias e tudo te vá bem. Então, o prolongar dos dias é tremendo, a primeira promessa de Deus quando honramos pai e mãe, quando nós paparicamos o nosso pai, a nossa mãe. Eu acho tão bonito o pessoal do norte quando chama as mães de mainha, de painho, e é assim que todos nós devíamos chamar. E então, veja só, depois acontece uma segunda onda de pecado, quando o homem peca e Deus se arrepende de fazer o homem. Então, aí Deus resolve trazer o dilúvio, né? Deus resolve trazer o dilúvio e ele reduz o tempo do homem para 120 anos, né? Então veja só, naquela época Deus diz assim: o meu espírito não suportará viver no homem por todo esse tempo. Então o Espírito de Deus não suportou mais, porque o mal havia se multiplicado na terra, e Deus aí faz uma segunda mudança de DNA. Olha aí, eu não falei que era um assunto diferente sobre o DNA? Então, nós tivemos o DNA mudado. E veja só, o que o pecado ele fez com que nós se afastássemos cada vez mais da nossa semelhança. E eu vou usar uma palavra assim que existe também, mas não sei se está nos dicionários, e diminui a nossa parecença com Deus. Nós passamos a ser menos parecidos gradativamente com Deus. Então, veja só, e aí o homem, né, o que Deus havia ensinado aos seus... olha, está em Gênesis 6:3, quando o Senhor reduz o tempo do homem. Diz assim: então declarou o Senhor, por causa da malignidade do humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá para ele para sempre. Portanto, ele não viverá além de 120 anos. Aí Deus reduz o tempo do homem. E Deus dá uma instrução. Na Bíblia, Deus ensina os sacerdotes, né? E está em Ezequiel 44:23, o que nós, sacerdotes, os pastores, deveríamos ensinar. Primeiramente, a coisa que mais deveríamos ensinar é o que está em Ezequiel 44:23. Diz assim: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Então Deus, ele queria que os sacerdotes ensinassem o povo dele, os cristãos, a separar o santo e o profano, o imundo e o limpo. Por quê? Porque quanto mais nós mergulhamos nas coisas profanas, nas coisas imundas, mais o nosso DNA vai se corrompendo. Nós ficamos cada vez menos parecidos com Deus. As características de Deus são a bondade, o amor, a misericórdia, a ternura, a compaixão, tantas coisas maravilhosas que Deus tem, mas nós vamos perdendo esse DNA na medida em que nós vamos nos misturando. Na verdade, nós temos uma noção errada de santidade. Santidade é separação. Né? A santidade é quando todo santo, ele se separa, ele não se mistura. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, amém? Que não ouve o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque se eu ficar morando em Portugal por uns 10 anos, dali a pouco eu estou dizendo: pois, como estás? Né? Eu pego o sotaque português. Mas se eu vou morar na Espanha e fico lá uns 10 anos, daqui a pouco, ao invés de dizer bom dia, eu vou dizer buenos dias, porque já se misturou na minha cabeça. Nós passamos a viver aquilo que nós ouvimos. Nós somos modificados pelo ambiente. Né? Então, e eu quero te falar uma coisa assim interessante, que nos Salmos 18:28 diz assim: Senhor, tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz.
O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas, né? Então Deus, ele faz conservar a nossa luz. Jesus é luz, ele é pleno de luz, ele é pleno de santidade. Quando ele nos fez a semelhança deles, ele nos fez cheios de luz, seres puros e semelhantes a ele. Entende? E aí, veja só, uma ocasião, o Senhor pegou e me mostrou uma fluorescente assim. Ele disse assim, tu está vendo essa fluorescente? Eu olhei assim a fluorescente, ela brilhava, né? Eu fiquei olhando assim. Quando você olha para uma lâmpada, o teu olho começa a ficar estranho. E ele disse assim, tem alguma mancha na fluorescente? Digo, não, né? Não, ele quis me dizer se tinha alguma mancha preta. Não, ela era toda luz. Então, aí ele disse assim, pois eu sou assim, eu sou totalmente santo, eu sou luz. E aí ele me levou a ver aquele versículo que diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Então, Deus não tem nenhuma sombra de pecado, nenhuma mancha na luz dele. Não há uma variação na luz e na santidade de Deus. Mas em nós há, no nosso espírito há. E você percebeu que tem momentos que você fica ruim, de repente você parece que você está mal com Deus, mas daí você entra nas coisas de Deus, você começa a ouvir louvores, você começa a ouvir a palavra, você ouve uma palavra, você assiste uma live abençoada, aí de repente você parece que você muda assim, nossa, eu estou bem, estou tão bem, estou me sentindo tão bem, é porque houve, Deus firmou a luz. E quando nós nos aproximamos da luz, das coisas de Deus, nós nos purificamos, nos santificamos. Mas a humanidade toda ela se corrompeu. Ela começou a olhar o profano, o imundo, as coisas que não deveríamos olhar, que não deveríamos assistir. E nós vamos ver no livro de Timóteo, Paulo, numa carta a Timóteo, ele dizendo assim a Timóteo, está em 2 Timóteo 1,13, diz assim, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo havia ensinado a Timóteo o Evangelho, havia discipulado Timóteo, e ele pega e aconselha Timóteo. Ele diz para Timóteo, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. Não vá ouvir outra, não se misture com quem não fala as palavras sãs, com quem não fala as coisas de Deus. Então, é como se fosse hoje, por exemplo, que nós fôssemos dizer para um rapaz que converteu e que mudou de vida, de repente largou de balada, largou de boteco, largou de ficar bebendo bebida forte nas mesas. É a mesma coisa que eu começar a discipular um rapaz assim e eu dizer para ele, João, mantém o nível dessas palavras que eu estou te passando. Não volta a te assentar na roda dos escarnecedores. Não te assenta de novo naquelas rodas de boteco que tu estava, porque tu vai corromper as palavras. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Entenderam agora? E aí você começa a entender o porquê que Deus precisa fazer um avivamento. Porque a humanidade se corrompeu, ela foi perdendo a parecência com Cristo, a humanidade foi perdendo a semelhança de Cristo que nós fomos feitos. Isso é tremendo. Deus nos fez como a coroa da criação. Nós vamos julgar os anjos, porque somos acima deles. Vocês imaginam? Eu sempre falo, quando você vê que Deus mandou Adão dar o nome às aves, aos peixes, Adão era acima de um anjo. Ele podia mergulhar no fundo do oceano sem ter problema algum, porque anjo mergulha, anjo vai na lua, vai onde Deus mandar e não tem problema nenhum, porque ele é um ser espiritual, feito menor do que um homem,
o homem menor um pouco do que Deus. Então Deus, depois um homem, depois os anjos. Vocês estão entendendo? Que coisa tremenda. E muitas vezes nós não entendemos isso. E o homem vai se corrompendo. Então, em 2 Timóteo 2,16, Paulo faz assim: mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E eu tive a curiosidade aqui de pegar umas outras linguagens da Bíblia para você ver esse mesmo versículo. Que coisa interessante. Olha só, na Nova Versão Internacional diz assim, ó: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E depois, na linguagem de hoje, diz assim: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. E na versão fiel diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então veja só, irmãos, o homem, ele foi cada vez mais, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver daquilo. Mas Deus havia falado aos sacerdotes: ensina o meu povo a separar o santo do profano, o imundo do limpo. E nós nos misturamos na TV, em filmes, em tantas coisas. Deus chegou a falar que tudo que é puro, que tudo que é verdadeiro, Deus, né, que tudo que é santo, que se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando nós ocupamos o nosso pensamento com fábulas, com filmes de ilusão, de mentira, de coisas que não têm fundamento, nós nos tornamos como isso. Vamos ficando desfundamentados, com a mente aloprada, imaginando gênios, heróis que vão nos planetas, que isso, que aquilo. Foi isso tudo que foi corrompendo as nossas crianças, o homem todo. Veja só, quando ele me mostrou a lâmpada fluorescente, ele me mostrou esse versículo, que está em Mateus 6,22. Diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será plena luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um, ou amará o outro. Ou será fiel a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Mamon é quem governa o mundo. E ele tem tantas atrações, tantas coisas. Satanás trabalhou, irmãos, todos esses anos distraindo o ser humano, distraindo as crianças. E devagarzinho ele foi corrompendo. Ele foi tirando a parecência, a semelhança com Cristo e foi destruindo o nosso DNA. Ele foi mudando. Deus já havia mudado o nosso DNA para 120 anos. E por quê? Por causa do pecado. O espírito dele não suportou. E aí ele precisou mudar. No tempo de Moisés, já Moisés teve que se esconder na fenda da rocha. Mas Adão caminhava com Deus. Moisés teve que se esconder. E nós? Que ficamos? Como ficamos? Veja só. Então, por isso que Deus precisa do avivamento. E o avivamento da grande colheita será um avivamento onde Deus ele vai restaurar o DNA de muitos. E dos apaixonados dele, ele vai restaurar o DNA ao ponto de que, aqui na terra, antes de sermos arrebatados, nós voltaremos a ter a semelhança com o Senhor através da busca, através da santidade, da paixão por Cristo. E Deus quer fazer uma grande restauração. O apóstolo Pedro, em Atos de Apóstolos 3,19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele a Cristo, que já vos foi designado, Jesus,
o qual é necessário que os céus retenham até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos os profetas. Então, o que Pedro está falando aqui em Atos 3,19? Pedro está falando para nós convertermos os nossos olhos, a nossa busca, mudarmos o que nós estamos olhando, porque estamos olhando o que é profano, o que é imundo, e estamos cada vez mais corrompendo o nosso espírito, que era de luz. Então, aí você vai entender. Quando ele me mostrou a luz, aí ele disse para mim, ele disse assim, mas se você, eu posso ver o teu espírito, e no teu espírito é diferente do que essa lâmpada fluorescente. O teu espírito tem muitas manchas, porque você permitiu, você olhou e ouviu coisas que não devia olhar, e com isso você foi corrompendo a tua luz foi diminuindo o brilho, foi abrindo espaços no teu espírito, e aí você vai entender aquilo que diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, e aí você vai, agora eu vou explicar, porque é tão interessante essa passagem de Mateus 8,32, porque diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. Quando nós falamos em lâmpada, a lâmpada ilumina para fora, não é? Para frente, o farol. Mas me entenda agora e deixa o Espírito Santo fazer você entender como eu entendi naquela época. E o Senhor me explicou. Quando você olha algo de Deus, quando você assiste coisas de Deus, quando você lê coisas de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você escuta louvores e os seus sentidos são ocupados pelas coisas da luz, e aí o nosso olho faz com que seja jogada a luz no nosso espírito. Por isso que os olhos são a lâmpada do corpo, que joga a luz para dentro. Os nossos ouvidos, quando ouvem louvor, jogam luz para dentro do nosso espírito. E o nosso espírito vai ficando de luz. Então, por isso que você viu, quando nós lemos o texto ali atrás, um pouquinho, quando diz assim que o Senhor, tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas, que é o Salmos 18, 28. É uma coisa tão tremenda, mas a igreja não fala sobre isso, porque talvez por medo de ser confundido com misticismo, mas não é misticismo, é Bíblia pura, é coisa tremenda. Então, quando os nossos olhos são bons, quando você olha as coisas de Deus, você joga luz para dentro de você. Entendeu? Você joga luz para dentro de você. E Deus agora está nessa restauração. Entendeu? Então, em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo nessa carta diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a nossa mente tem que se transformar. Você tem que entender isso que eu expliquei agora de Mateus, do livro de Mateus, e você tem que entender que, Mateus 6,22, que se os teus olhos forem maus, que se você olhar as coisas ruins, você vai jogar trevas para dentro de você. É isso que o Senhor falou. Se os teus olhos são os olhos, a lâmpada do teu corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será plena luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Amém? Por isso, se a luz que é em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então, e agora eu vou falar uma coisa que não é nada de misticismo, mas é muito tremenda. Olha só, quando você se enche de luz, o inimigo não consegue entrar porque não há um lugar de trevas em você. Você é luz. Mas quando a sua mente está cheia de coisas do mundo, você vai lá e assiste filmes de violência, você assiste filmes de magia negra, você assiste filme de mágico de Oz, de não sei o que mais, um tanto de coisa, Harry Potter. E pessoas que nós ministramos
ficaram possessas, porque assistiram essas coisas, porque muita treva entrou para dentro do espírito, contaminou a alma, contaminou tudo. E o que que Deus faz? O que que Deus vai fazer no avivamento? Deus vai transformar. O avivamento é quando Deus vem e ele conserta o que foi destruído pelo inimigo. Avivamento não é gritaria, avivamento não é riso, avivamento não é... eu estou falando que não é essa a característica principal do avivamento. O avivamento acontece quando Deus restaura a semelhança do homem com Deus. Quando Deus faz o homem perceber todas as coisas erradas que ele estava olhando, fazendo, ouvindo. Como ele estava tratando erradamente seus filhos, a sua esposa. E aí, quando o homem percebe isso, Deus joga a luz dele. Por isso que em Joel Deus assim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus vem agora com um ato de misericórdia, ele derrama o espírito sobre todos nós e nós começamos a perceber os nossos erros, as nossas falhas. E você vai ver o apóstolo Paulo da Bíblia dizendo assim, quando eu era menino, eu pensava, andava como menino, pensava como menino. Paulo viu as meninices dele na medida em que ele foi cada vez mais se enchendo da luz, cada vez mais se enchendo da verdade, os olhos dele jogando a luz para o seu espírito. E ele foi tirando as coisas que tinham do passado. Aí, de repente, Paulo chega e diz assim que ele dá por perda todo o tempo do passado dele, de doutor da lei, de tudo. Ele diz assim, ante a excelência do conhecimento de Cristo. Então Paulo considera uma perda total tudo que era o passado dele, apesar de ser um homem que era um doutor da lei, um homem que mandava em Roma, mas Paulo, ele de repente percebe a excelência de Cristo, e ele fala de tudo isso. E aí, o que Deus vai fazer nesse avivamento? Eu estou vendo que eu não quero fazer que as lives sejam muito longas, e eu não vou alongar muito a live, porque nós começamos a falar e eu creio que nós vamos fazer uma segunda, uma terceira live e eu vou falar de detalhes sobre o avivamento. Mas eu quero falar para vocês que eu postei no YouTube, o meu YouTube, o canal é AP Paulo Roberto Diello, eu postei hoje um vídeo de 2015. Nesse vídeo de 2015, eu profetizei as coisas que iriam acontecer, que estão acontecendo e que irão acontecer, e lá você vai ver pessoas que foram arrebatadas, filmadas, foi filmada num seminário chamado Voando nas Asas do Espírito, em Campo Grande, e ali foi filmado o que pessoas viram, inundações vindo, coisas terríveis do terrível dia do Senhor, e a igreja passando por tudo aquilo, e eu quero que você veja lá esse vídeo, que você clique lá e se inscreva no canal do YouTube, porque nós precisamos, esse canal é de 2 semanas atrás, e nós precisamos atingir 1000 inscritos no YouTube, para que possamos transmitir daí ao vivo de lá, é uma exigência do YouTube. Mas lá vocês vão ver as coisas que já acontecem na Igreja Gloriosa e que vão acontecer no avivamento. Veja só, em Filipenses 3,17 diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí olha o que ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Entenderam? Então, como o DNA de Deus se corrompeu, e Deus precisou mudar o DNA uma vez, depois a segunda vez, agora, desta vez, Deus não vai piorar mais o DNA. Agora Deus vai começar a transformar o nosso DNA para que nós voltemos novamente a sermos semelhantes a Cristo. E aqui está muito claro no versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E em 2 Coríntios 3,18, Paulo fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que coisa tremenda. Então, neste avivamento, aqueles que buscarem o Senhor, Deus vai começar a trazer a glória dele, de glória em glória. Nós vamos ser cheios da glória de Deus, de tal forma que nós seremos novamente semelhantes a Cristo. Olha, Efésios 4,13 diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, em Cristo habita a plenitude de Deus. Ele é Deus. A glória de Deus está sobre Cristo. Ele é o Criador, ele é Deus. E aqui está dizendo que nós chegaremos à unidade da fé e ao pleno conhecimento dele, e depois diz assim: a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, não está falando em altura. Aqui está falando da estatura, mas nós chegaremos à medida da estatura plena espiritual de Cristo. Deus está fazendo isso, estará fazendo isso. E na missão Fogo do Avivamento, que um dia você vai estar vindo para aprender essas coisas, nós já andamos, nós viajamos em arrebatamento, temos tido experiências permanentes de arrebatamento, Deus nos levando a nações, recebendo língua de nações, pregando em nações, mas tudo isso nós vamos falar em outras lives, continuando, porque senão fica muito cansativo. Em Filipenses 3:21 diz assim, que transformará o nosso corpo abatido como? Que foi mudado o nosso DNA por causa do pecado. O pecado vai tirando a luz do nosso espírito, vai enchendo de trevas, nós abrimos espaço para o inimigo e nós nos corrompemos à nossa semelhança. Mas aqui diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, está na palavra, e isso Deus vai fazer. E agora eu peguei esse Filipenses 3:21 em outras linguagens, em outra tradução, para você entender melhor. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha aí. Agora vamos ver aqui, na linguagem de hoje, ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. E na Almeida recebida, o mesmo versículo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar todas as coisas. Então, irmãos, veja só, quando em Ezequiel 37:1 o Senhor, ele manda Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, havia ali ossos secos, e Ezequiel profetizou e pediu que o Espírito Santo viesse dos quatro cantos e soprasse sobre aqueles ossos secos. E aqueles ossos secos foram transformados. Ezequiel viu os ossos criarem músculos,
ligações, carnes, nervos, e até que se levantou um exército de um monte de ossos. E Deus quis com isso mostrar que ele é um Deus que é capaz de fazer com que os ossos de mortos que perderam uma batalha sejam vivificados e transformem num exército vivo. O avivamento será uma transformação de uma humanidade que morreu espiritualmente, que se encheu de trevas, que se contaminou os olhos com tantas coisas erradas, que perdeu a espiritualidade e perdeu o contato com Deus e com o Espírito Santo. Mas através do avivamento, Deus restaura, conserta, começa a trazer todas essas coisas de volta. E eu quero te dizer que nós já temos vivido experiências tremendas. Esta é a primeira live e nós vamos encerrar por aqui, até mesmo porque o Instagram é 40 minutos no máximo. E eu quero te convidar já para uma outra live que nós vamos fazer no sábado que vem, amém? No sábado, às 21 horas, novamente nós estaremos fazendo outra live, e no domingo às 19 horas, que é o horário de culto, que foi essa live que nós fizemos agora. Mas nós vamos contar muitas coisas tremendas, e você vai ficar maravilhado com o nosso Deus, e cada vez entendendo mais a fundo as coisas de Deus. Pai querido, muito obrigado por esta tarde, por essas pessoas maravilhosas que assistiram nessa live, Senhor. E eu te peço que tu toque no coração de cada uma delas para que se cadastre no canal, no Instagram, que vá ao YouTube, meu Deus, olhar o que nós postamos lá, onde tem os testemunhos de pessoas arrebatadas, onde eles vão ver as pessoas sendo arrebatadas e coisas tremendas que aconteceram naquele seminário e que vão acontecer no avivamento, Senhor. E nos ajuda, querido Deus, para que muitos possam estar seguindo o nosso canal e recebendo as tuas verdades. Fique na Shalom, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Shalom, shalom, uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa que começou hoje.